Meus irmãos, é com alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Eu quero convidá-los, por gentileza, a tomar o seu assento, em nome de Jesus. Quero tributar a Deus louvores pela oportunidade que me é concedida de poder estar aqui e servir a Deus nesta casa, na minha casa, neste ministério. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso pastor presidente, reverendo Osmar, também nosso vice-presidente, pastor Osmar Goulart. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Queridos, eu quero convidá-los a pegar a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso de número 20. Enquanto você procura o texto, eu quero louvar a Deus pela vida da minha família, meu apoio, meu alicerce. Nossa irmã Ana Paula está ali, Deus abençoe. Meus 2 filhos, muito obrigado pelo apoio. Amém. Se você achou o texto, por bondade, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras, como também em suas obras. Amém? Graças a Deus por esta palavra. Queridos irmãos, nós bem sabemos que Moisés é uma das figuras mais importantes do Primeiro Testamento. E por que não dizer a figura mais importante do Antigo Testamento? Moisés carrega sobre os seus ombros um grande currículo extensivo de comunhão com Deus. Este Moisés foi o compositor de muitos salmos. Este Moisés também foi anunciado pelos mais profundos teólogos, o escritor dos 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Moisés foi chamado por Deus para atender este chamado, libertando o povo do cativeiro egípcio. É bem verdade que quando nós falamos da liderança e do poder administrativo de Moisés, nós sabemos que nada que Moisés fez poderia ser feito se não fosse feito pela vontade de Deus. Moisés só desempenhou e foi bem sucedido porque Deus estava com ele, porque o Senhor o ajudou. Afinal de contas, se o Senhor não nos ajudar, não teremos êxito em nada que queiramos desempenhar. As mãos de Deus nos ajudam, nos acompanham, nos orientam para que sejamos felizes em tudo aquilo que nós desempenhemos na nossa vida. A Bíblia vai narrar a história do povo de Israel como o povo hebreu, e o texto bíblico vai nos dizer que no último capítulo do livro do Gênesis, Jacó, já Israel, sobe para o Egito a fim de procurar estar mantendo a sua família com as suas orientações para comida, água. O Egito era uma das potências excelentes da época. O Egito era a maior potência da época, e no Egito
havia um estoque muito grande de alimentos e Israel, naquela ocasião, estava sofrendo, padecendo por uma escassez de comida. É claro que tudo estava debaixo de um propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que do capítulo 50 do livro do Gênesis até o capítulo 1 do livro do Êxodo, passam-se aproximadamente, segundo historiadores, 300 anos. Neste período de 300 anos, Israel está dentro do Egito. É bem necessário que eu vos lembre que Israel não chegou dentro do Egito sendo escravo. Israel foi feito escravo depois de um período de estadia dentro do Egito. A Bíblia vai nos dizer que o período em que Israel esteve dentro do Egito foram 430 anos. Estes 430 anos, aproximadamente 180 anos, Israel padeceu em escravidão dentro do Egito. Esse dado se dá devido ao acontecimento de um novo faraó se levantar para governar o Egito. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo de número 8, a Bíblia diz que se levanta um novo faraó e que este faraó não reconhecia a José. José foi um grande governador do Egito e foi usado por Deus para que o Egito não padecesse com a mesma escassez que estava atingindo e assolando a terra. A palavra aqui, não reconheceu a José, significa que ele não deu devido crédito ao trabalho que José havia desempenhado. A Bíblia diz que por este motivo, este faraó começa a observar o povo hebreu, aquele povo que chegou ali com 70 pessoas dentro do Egito, agora está se multiplicando, agora está crescendo, está tomando proporção, está se fortalecendo, está se tornando grande. E a Bíblia diz que o coração de Faraó desejou escravizar aquele povo. Alguns historiadores e rabinos judaicos vão dizer que o interesse deste Faraó em escravizar o povo de Deus era devido à sua mão de obra muito qualificada. Os hebreus não tinham preguiça para trabalhar. Os hebreus, tudo o que faziam com excelência. Quando o faraó começou a observar a vida destes hebreus, a Bíblia diz que ele decide escravizar os hebreus para ter no seu controle todo o trabalho que os hebreus desempenhavam. Olhe para cá, porque eu preciso dizer uma palavra de Deus para a sua vida. Muito cuidado. Por quê? Porque o Egito está de olho nas tuas mãos de obra. Ele reconhece que você tem talento. Ele sabe que você sabe fazer muito bem aquilo que faz. Existe um dado dentro do mundo gospel que indica que 65% dos cantores seculares que hoje estão fazendo sucesso no Brasil e no mundo nasceram, cresceram e aprenderam a cantar dentro de uma igreja. E eu preciso abrir os teus olhos aqui esta noite. O Senhor que te deu este talento, que lhe chamou para desempenhar esta obra, não vai dividir a glória dele com ninguém. Você vai continuar servindo ao Senhor todos os dias da sua vida e não se tornará escravo do Egito, deste mundo, do dinheiro, porque nenhuma proposta pode superar a proposta de novos céus e nova terra para minha e para a sua vida. O faraó entende que a mão de obra era muito qualificada e ele decide oprimir estes hebreus. O que ele está fazendo é tentar impedir que esses hebreus continuem crescendo, tentar impedir que esses hebreus continuem tomando proporção excessiva sobre o Egito. Mas
A cilada que ele trama não dá certo. Por quê? Porque quanto mais ele persegue os hebreus, mais os hebreus se multiplicam. Quanto mais ele persegue os hebreus, mais os hebreus se fortalecem. Quanto mais, pastor Alisson, eles procuram oprimir o povo de Deus, mais o povo de Deus se torna forte dentro do Egito. Eu não sei se alguém entende a palavra profética de Deus aqui esta noite, mas eu quero dizer para você que ainda que as perseguições se levantem contra esta casa e contra esta igreja, nós prosseguiremos crescendo, se fortalecendo, avançando. Levante uma de suas mãos para o alto em nome de Jesus. Nada vai conseguir parar ou impedir o crescimento da igreja, porque esta igreja é de Deus e Deus não perde batalhas. Eles perseguiam o povo de Deus e o povo de Deus se multiplicava e crescia. A Bíblia diz que neste meio tempo nasce um homem chamado Moisés. O texto que lemos vai dizer: neste tempo nasceu Moisés. A expressão aqui usada para neste tempo significa que ele não poderia nascer antes e nem depois. Moisés nasceu exatamente no tempo certo e ele foi uma resposta de Deus para a opressão do Egito. Eu sei que alguém já está entendendo o que eu estou pregando aqui esta noite, mas eu preciso liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei quantos anos você tem, não sei há quanto tempo você serve a Deus, mas Deus manda eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Você é uma resposta de Deus para esta geração. Tem gente que vai ouvir falar do nome de Jesus, não é pela internet, o Instagram, o Facebook, não é pelo YouTube. Deus vai te levantar dentro daquela escola, dentro daquela faculdade. Haverá libertação de Deus para aqueles que se aproximarem da sua vida, diz o Senhor. Moisés é levantado em um tempo oportuno por Deus, para que através de Moisés o povo de Deus recebesse a libertação do cativeiro egípcio. Quando Moisés vai conversar com Faraó, a Bíblia diz que Faraó coloca algumas impossibilidades para que Moisés saia do Egito com aquele povo. A primeira palavra que Moisés vai falar a Faraó é esta: assim diz o Senhor, deixa que o meu povo vá, para que me adore, ou para que me sirva. A Bíblia diz que Faraó, quando ouve as palavras de Moisés, ele diz: Moisés, eu não vou liberar o povo para sair de dentro do Egito, a mão de obra deles é muito boa. Faz o seguinte, Moisés, deixa o povo aqui no Egito e vocês podem adorar a Deus daqui do Egito ao seu Deus que está nos céus. Querido, a proposta que Faraó está fazendo para Moisés é esta: Moisés, não precisa sair de dentro do Egito, pode adorar a Deus de dentro do Egito, mas Deus não quer adoração de dentro do Egito. E eu preciso dizer para alguém que está aqui esta noite: o Senhor vai lhe tirar com mão forte de dentro do Egito, porque o Egito não é o teu lar, o Egito não é a tua casa é a nova Jerusalém. Deus não receberia, pastor Osmar Goulart, a adoração do povo de Deus de dentro do Egito. Então a proposta é esta: eu deixo que vocês adorem ao seu Deus aqui dentro do Egito. E Moisés disse: nananina, não, para adorar a Deus não pode ser dentro do Egito, nós sairemos daqui e adoraremos a Deus aonde Deus nos ordenou. Faraó se recusa, as pragas vêm sobre o Egito,
E a Bíblia diz que ele se arrepende e chama Moisés de novo. Quando Moisés vem se apresentar diante de Faraó, Faraó diz a Moisés: ô Moisés, olha só, rapaz, as pragas estão vindo aí, estão acabando com o nosso povo. Então faz o seguinte: eu vou deixar vocês saírem do Egito. Só que tem uma coisa, Moisés: sai do Egito, mas não vai para muito longe, fica perto. A proposta que Faraó está fazendo aqui para Moisés é esta: quer sair do Egito? Sai, mas mantenha contato com o Egito. Quer ir adorar ao seu Deus no deserto? Vai, mas fique ao alcance, tenha amizade, não se distancie do Egito. A palavra de Deus diz: aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo. Palavras de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Não adianta sair do Egito, mas continuar tendo contatos com o Egito. Não adianta dizer que serve a Deus, mas a sua vida aproxima-se mais de um egípcio do que de um hebreu. Vem para a igreja, canta hino, fala em línguas, levanta a mão, pula, sapateia, mas na escola ouve músicas do mundo, dentro do seu celular é uma rede de pornografias. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: se é para sair do Egito, saia de uma vez, não mantenha contato com o Egito. O que Faraó está propondo para Moisés é isso: Moisés, vamos deixar no meio termo. O que acontece? Você fica longe, você fica aí adorando ao seu Deus, mas a gente tem que ter o contato. Nós não queremos perder o controle sobre vocês. Moisés vai olhar para Faraó e vai dizer: ó, é o seguinte, a gente vai sair daqui e a gente não vai ficar perto do Egito coisíssima nenhuma. A gente vai para longe de vocês. Faraó diz: não, vocês não vão não. Mais praga no Faraó e no Egito. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Faraó chama Moisés de novo e diz: Moisés, as pragas estão assolando o nosso povo. Então vamos fazer o seguinte: quem é que vai sair de dentro do Egito? Aí Moisés olha para Faraó e diz: ó, a gente vai sair todo mundo. Vai sair homens, mulheres, crianças, ovelhas, gado, todo mundo vai sair do Egito. Aí Faraó olha para Moisés e diz assim: ó Moisés, você pode sair com os homens, mas deixa aqui no Egito as mulheres, as crianças e o gado. O que Faraó está fazendo? Faraó está olhando para Moisés e está dizendo: Moisés, se o teu propósito é sair do Egito com a sua família, eu não deixo. Se você quiser ir, pode ir, mas a sua família permanece no Egito. Que alguém entenda a voz profética do Senhor aqui esta noite. Porque se o diabo disse para você que os teus filhos morrerão nas drogas, na prostituição, se o diabo disse para você que o teu marido vai morrer na porta de um bar, ele está muito enganado. Deus está dizendo: tu e toda a tua casa servirão ao Senhor. Não negocie com Satanás, não abra mão das promessas que Deus fez para a sua família e para a sua casa. Moisés olha, pastor Mário Harder, para Faraó e ele diz: ô Faraó, quer saber de uma coisa? Só os homens não vão. Nós vamos, nossas mulheres, nossos filhos e o nosso gado. Eu espero que alguém entenda a voz de Deus aqui esta noite. Porque a voz de Deus para a tua vida hoje aqui é esta:
Deus está tirando alguém do Egito, não vai deixar este alguém ficar perto do Egito, e tem mais, Ele não vai tirar sozinho, vai tirar com mão forte toda a tua família. Eu estou profetizando, pelo amor de Deus, que alguém entenda o que eu estou dizendo. As mãos de Deus alcançarão a tua casa. 2020 é ano de salvação para a tua família, 2020 é ano de libertação para a tua casa. Alguém disse: não tem futuro, não tem jeito, vai acabar assim. E Deus está dizendo: lê do engano de Satanás, porque tenho um propósito para a sua casa e para a sua família. Faraó, sozinho a gente não vai. Faraó olha para Moisés e diz: Moisés, então não vai ninguém. Aí Deus, praga no Faraó. Aí o Faraó se arrepende, chama Moisés e diz: Moisés, as pragas vieram de novo. Quer saber de uma coisa, Moisés? Faz o seguinte: pode ir, você, as crianças, as mulheres. Só que faz uma coisa, Moisés. O quê? Não leva o gado, deixa as ovelhas, deixa todas as suas criações aqui no Egito. Aí Moisés vai olhar para Faraó e vai dizer: Faraó, sinto muito, meu caro, mas com que nós ofereceríamos sacrifícios ao nosso Deus, se não for com os nossos bens? Alguém entende esta palavra profética que esta noite Deus me trouxe aqui nesta igreja para dizer para alguém que a libertação está chegando dentro da tua casa, e você vai servir a Deus com todos da tua família e com todos os bens que Deus confiou para a tua casa. As mãos de Deus te farão prosperar, nenhuma crise vai te impedir de ofertar ao Senhor, nenhuma cisma global vai te impedir de adorar a Deus, porque tu e a tua casa e todos os teus bens glorificarão ao nome do Senhor. A gente encontra uma grande dificuldade, e eu louvo a Deus porque somos da Assembleia de Deus e não temos o costume de impor tributos a serem pagos como ofertas e dízimo, porque isso é voluntário, é necessário, mas é voluntário. Mas o que eu entendo aqui dentro do texto é que Faraó tentou aqui três ocasiões falidas contra Moisés. Primeiro, ele disse: fique no Egito, adore no Egito. Segundo, ele disse: vá para fora do Egito, mas não fique longe do Egito. Terceiro, ele disse: pode ir com os homens, mas deixe as mulheres e as crianças. E agora ele está dizendo: Moisés, se você quiser ir, vai, mas não vá com todos os seus bens. Deus está dizendo algo para alguém aqui esta noite: você vai servir a Deus com todos os bens que Deus te deu. Faraó libera o povo de Israel. Pastor Guiorley, a Bíblia diz que quando Moisés sai com o povo de Israel de dentro do Egito, eles saem com milhares e milhares de hebreus. A Bíblia diz que quando eles estão se retirando de dentro do Egito, Deus manda para o povo algumas providências no período do deserto. E quais são estas providências? Olhe para cá. No Egito, o povo estava acostumado a comer cebola, que vinha da terra, pepino, que vinha da terra, alho, que vinha da terra. Quando eles estão caminhando no deserto, eles não vão comer nada que vem da terra, mas eles vão comer o maná que vem. Deixe-me liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ainda que a terra não produza mantimentos para a tua casa, Deus está dizendo: eu sustentarei a tua família com providências que vêm do alto, diz o Senhor.
O povo agora está sendo sustentado com aquilo que vem do alto. A Bíblia diz que durante o dia, Deus mandava uma nuvem sobre o povo para que eles caminhassem durante o dia. A Bíblia diz que durante a noite, Deus mandava uma coluna de fogo para que o povo continuasse caminhando. E o detalhe é que este povo não se movimentava pelos seus próprios desejos. Por quê? Porque Deus deu uma orientação para Moisés. E qual foi a orientação? Moisés, diga para o povo caminhar quando a nuvem andar. Diga para o povo se movimentar quando a coluna de fogo se movimentar. Porque no Egito você age do seu jeito, mas quando você está no deserto, dependendo de Deus, a coisa é diferente. Porque lá no Egito, eles acreditavam que os céus, que a terra movimentava os céus. Mas agora no deserto, eles tinham que entender que quem movimenta a terra é os céus. O povo sai de dentro do Egito. A Bíblia diz que eles chegam diante do Mar Vermelho. E aqui eu quero terminar a minha fala. A Bíblia diz que o mar está fechado. Moisés está ali com o povo diante deste mar. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 14 do livro do Êxodo, que quando eles estão ali, eles vão dizer: Moisés, será que não tinha sepulcros o suficiente para que a gente morresse no Egito? Você tinha que tirar a gente do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto? Aí a Bíblia diz que Moisés vai falar com Deus. E Deus tem sempre uma resposta no meio das nossas aflições. Aí Deus vai olhar para Moisés, e você conhece a história. Moisés estende o seu cajado sobre o mar. A Bíblia diz que um vento oriental vem, abre-se duas paredes dentro do mar. E a Bíblia diz que o povo de Israel marchou por dentro do mar aberto e chegou do outro lado, sãos e salvos. Fique de pé em nome de Jesus. O diabo não vai conseguir te impedir de enxergar as mãos de Deus trabalhando em teu favor. Existem pessoas que entraram aqui hoje, que disseram: Deus, eu não tenho para onde ir, não tenho como fugir, não sei para onde vou. E Deus está dizendo: se você não está enxergando as minhas mãos trabalhando em teu favor, hoje é a noite que Deus te trouxe aqui para te mostrar que se o mar não se abrir, Ele tem poder para te fazer caminhar por cima das águas. O Egito tenta te aprisionar. Eu sou de uma época, há 31 anos sirvo a Deus, e eu sou de uma época que nas escolas a gente era tratado como estranhos. Esse cara é diferente. Eu não jogava bola, não brincava de bolinha de gude, não fazia nada. E o povo me tratava como estranho. Hoje muita coisa evoluiu, mas naquela época era assim. E eu me lembro que as pessoas discriminavam os cristãos. Bando de crente quadrado, bando de gente sem gosto. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um amigo, e no testemunho ele disse que alguém chegou para ele e disse: ei, até quando você vai ser escravo do evangelho? Aí ele olhou para o camarada e disse: rapaz, você acha que eu sou escravo? Ele disse: é, você é escravo. Aí ele perguntou: diga uma coisa para mim, você fuma? Ele disse: eu fumo. E por que você não para de fumar? Ele disse: porque eu não consigo. Aí ele disse: e sou eu que sou escravo? Ele disse: você bebe?
Ele disse: eu bebo, então para de beber. Ele disse: rapaz, não consigo ficar um dia sem colocar bebida na boca. Aí ele disse: e você acha que eu sou escravo? Você não para porque você não consegue, mas eu não faço porque eu não quero. Sabe o que Deus está querendo com você aqui esta noite? Está querendo fazer você ser livre pelo poder da palavra do Evangelho. As drogas e os entorpecentes não terão poder sobre a tua vida se você entregar a sua vida para Jesus. Eu quero viver uma vida de excelência, eu quero ter uma vida de bonanças. Deus está dizendo: hoje é noite de Deus te fazer viver o extraordinário na sua vida. Não seja escravo do Egito. Seja livre pelo Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Olhe para cá. Nós estamos aí numa epidemia do coronavírus. Então a gente está evitando de dar as mãos. Mas eu quero pedir por gentileza e por bondade, eu quero fazer um apelo a você. Sabe aquele negócio que a gente faz assim com a mão e alguém coloca o braço assim? A gente faz assim, faz um elo com essa pessoa que está do seu lado aí. Faz isso. Pega assim no braço de alguém. Faz isso. Olhe para cá. Eu não sei quantas coisas te prometeram. Eu não sei quantas palavras disseram ao teu respeito. Mas hoje Deus está aqui, está lhe dizendo: eu quero te tirar do mundo de escravidão. Eu quero te fazer sorrir de verdade. Eu quero te fazer sentir o gozo verdadeiro da vida. Talvez você diga: pastor, eu não tenho forças, eu não consigo, eu não tenho condições de sair desse vício, eu não tenho condições de largar esta vida, sozinho eu não consigo. É por isso que eu pedi para você dar a mão, dar os braços para esta pessoa que está do seu lado. E preste atenção que eu vou dizer. Se você estiver aqui e estiver afastado do Evangelho de Cristo, se você estiver aqui e nunca aceitou a Jesus como seu Salvador, e quiser ter uma nova experiência de vida, e quiser provar da verdadeira libertação que Cristo pode lhe proporcionar, eu quero que você balance o braço dessa pessoa que está do seu lado assim. Balance o braço dela assim, para que ela entenda que esta noite é uma noite de reconciliação, é uma noite de salvação. Jesus está te chamando. Saia da escravidão e venha ser livre pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Preste atenção. Se alguém chacoalhou o teu braço, ou se você sabe que aí do teu lado tem alguém que está afastado, tem alguém que não aceitou a Jesus, olhe para esta pessoa e diga: vamos voltar com Jesus para casa hoje, vamos dar uma oportunidade de mudança de vida. Ele quer mudar a sua vida. Se tiver alguém aqui hoje que quer se reconciliar com Ele, se tiver alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, eu quero convidar você a chamar esta pessoa e trazê-la aqui na frente desse altar. Ou se esta pessoa te chacoalhou, eu quero que você venha com ela aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos te dar um abraço aqui esta noite. O Senhor está te chamando. O Senhor te convida para viver o extraordinário com Ele. Pastor, mas eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, porque Ele te amou com um amor incomparável, e Ele te chama hoje. Vem, porque o Senhor está te esperando com braços abertos. Alguém que gostaria de se entregar a Jesus aqui esta noite? Se você quiser, por bondade, saia do seu lugar. Nós queremos fazer uma oração pela sua vida. Não há ninguém? Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você.
Eu sei que tu estás aqui. Eu sei que a tua palavra tem nos alcançado com poder e com glória esta noite. Eu sei que o Senhor tem um propósito específico para a vida de cada um dos teus filhos aqui neste lugar. Deus, nós entendemos que esta noite é noite de libertação. Nós entendemos que esta noite é uma noite de salvação. Então nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que este coração, que esta alma receba o alívio do teu Espírito, a alegria verdadeira e genuína da salvação, pelo poder da tua palavra. Nós acreditamos que o Senhor